Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos a postos para a pré-aula da lição de número 4. Deus é triuno. Paz do Senhor, pastor Adovils. Pastor Hercules, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é mesmo? A todos os nossos queridos irmãos, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos caminhando aí já para a aula de número 4, né? A pré-aula da lição 4 para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem, esta aula será ministrada no dia 26 de janeiro, já Final de janeiro. final do mês de janeiro. Lembrando os irmãos aqui que nós estamos no começo do ano, mas se você não semear, você não vai ter o que colher, não é? Vamos avançando então aqui, meus irmãos, para o textuário desta lição. Lembrando que nós estamos estudando a revista deste primeiro trimestre que fala sobre a defesa da nossa fé. E aí estamos avançando já para esta que será a lição de número 4, estudando sobre as heresias e as seitas que já no passado se levantaram contra Cristo e o cristianismo, mas que na atualidade também se manifestam, obviamente que de outra forma, com outra aparência, com outra roupagem, mas são as mesmas heresias de sempre. O fato é que nós estamos aqui exatamente para dar uma resposta, fazer apologia. E o textuário da lição está em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, quando Jesus deixou esta palavra para nós. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é só em nome do Pai que se batiza, não é? Que também é outra heresia que está por aí. Exato. Mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade que também devemos realizar o batismo. A verdade prática desta lição diz que desde a eternidade Deus é Pai, Deus é Filho e também é o Espírito Santo. E é essa verdade que nós encontramos em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Então vamos já rapidamente aqui para a leitura bíblica em classe. Você acompanha com o pastor Adovils. O texto é Mateus capítulo 3, os versículos 15 a 17, e depois Mateus 28, os versículos 19 e 20. Acompanhe na sua lição ou na sua Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, esta a leitura bíblica em classe, e nós vamos, a partir então destes dois trechos do Evangelho de Mateus, falarmos exatamente sobre a verdade da Trindade. Os objetivos que nós temos aqui nesta lição, no tópico primeiro, é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Já no tópico segundo, nós vamos indicar os principais ou as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E ainda, por fim, e não menos importante, no tópico 3, vamos explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então fique atento aí, não perca nada. E já aproveite, se inscreva no canal, indique esta aula para outros irmãos, para outros professores de EBD, para que eles também possam juntos conosco aqui, não é, aprendermos a palavra de Deus. Os hinos sugeridos pela CPAD para o devocional é o 185-307 e também o 553. Com isso, você com certeza organizará um devocional abençoadíssimo para, junto com a igreja, poder louvar a Deus cantando, não é? Cantando, e certamente será uma bênção. Agora nós vamos aqui, inicialmente já para a palavra-chave que é Trindade, uma definição aqui com o pastor Adovils. Muito bem, a definição geral, primeiro uma definição geral, tá bom? A palavra Trindade tem vários significados.
um grupo de 3 pessoas ou coisas semelhantes. Aqui, uma definição geral. Definição teológica, doutrina segundo a qual a divindade, embora una em sua essência, subsiste eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 pessoas são iguais na substância e nos atributos absolutos e morais. Apesar de o termo não se encontrar nas Sagradas Escrituras, as evidências que atestam a doutrina são tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e isto é incontestável. Agora eu trouxe aqui até uma curiosidade, a origem do termo. Tertuliano, 160 a 220, não é? Depois de Cristo, foi um dos primeiros a usar o termo trindade no Ocidente cristão. Ele utilizou o termo no início do século III para expressar a ideia de que a unidade divina existiria em 3 pessoas distintas. A palavra trindade vem do latim trinitas, que significa triunidade, ou 3 em unidade. Tertuliano acreditava que a palavra seria capaz de explicar a ideia de um Deus em 3 pessoas que está presente em vários textos bíblicos. A trindade cristã é uma doutrina cristã que define Deus como 3 pessoas consubstanciais, ou seja, única essência, única substância e mesma natureza, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o assunto que nós vamos discorrer agora. Muito bem, e você deve ficar bastante atento a esta aula, não é? Porque a Trindade é, de fato, junto com a deidade de Jesus Cristo, não é? Um dos aspectos fundamentais do cristianismo. Pessoas que na história se levantaram contra o pensamento da Trindade ou a verdade contida nas Escrituras a respeito da Trindade foram tidos como hereges, não é? Foram excluídos da igreja e em algum momento foram inclusive mortos. Então nós vamos aqui já para o estudo, não é, deste tema, deste assunto. Lembrando os irmãos que nós vamos disponibilizar a partir desta lição conteúdos que nós vamos pensar dos livros do curso do CETADB para poder auxiliar os irmãos. Haja vista que o conteúdo que nós estamos estudando aqui, nesta revista, não é, do primeiro trimestre de 2025, nós temos os temas que podem auxiliar os nossos irmãos, especialmente os que já são alunos do CETADB, no livro de Teologia Sistemática 3, no livro de Teologia Sistemática 2, né, e também no livro de Teologia Sistemática 5, são matérias onde nós vamos tratar também a respeito disso. Além disso, nós temos um módulo do curso médio de teologia, que é Apologética, onde você também tem abordagens a respeito desses temas aqui do primeiro trimestre, e ainda nós trouxemos, não é, um módulo do curso avançado, onde nós tratamos a respeito das teologias contemporâneas. Então está aí subsídios para os irmãos nos módulos do curso de teologia do CETADB. E além disso nós pensamos alguns temas e vamos disponibilizar. Então na descrição aqui da aula você vai ter acesso a um link para fazer download dos arquivos onde esses comentários vão estar disponíveis gratuitamente para os irmãos que estão aí acessando o nosso canal. Para tanto, nós só pedimos que você se inscreva, esteja inscrito no canal, ainda que para ter acesso a esse material não tem necessidade de estar inscrito, mas é uma forma que você vai ter aí de nos ajudar também nesta questão. Vamos lá então, avançando aqui para a introdução da nossa lição de hoje, uma vez que o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de nenhum tipo de formulação teológica. Então já havia esta compreensão já entre os primeiros cristãos. Recurso este, ou seja, formulação teológica, que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Exatamente a partir do momento que as heresias começaram a surgir no meio dos primeiros cristãos, que aí houve a necessidade de formulações teológicas para dar resposta, não é, às heresias que surgiam ali no primeiro, segundo século, até terceiro século da igreja. Na verdade, isso prosseguiu, mas de uma forma mais intensa nos primeiros séculos da igreja. Porque a Trindade é, de fato, uma doutrina
com sólidos fundamentos bíblicos. Você encontra isso, conforme já o pastor Adovilso disse aqui, no Antigo e no Novo Testamento você vê a ação da Trindade, né, já desde a criação. E mesmo sem conhecer essa terminologia, ou seja, a palavra Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam esta verdade. Então, introduzida a nossa lição de hoje, nós vamos já para o primeiro tópico da nossa lição, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Se liga aí, porque o pastor Adovilso já vai falar sobre a Trindade e o monoteísmo judaico. Este é o tópico 1 e o subponto 1. Temos aí um título, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Como entender isto? A Trindade é uma doutrina do cristianismo, enquanto que o monoteísmo é uma crença comum ao cristianismo e ao judaísmo. Nós, cristãos, cremos em um só Deus, né? E também os judeus também creem em um só Deus. Então existe essa colocação aí. Então a Trindade é uma doutrina do cristianismo, enquanto que o monoteísmo é a crença comum ao cristianismo e ao judaísmo. Só uma pequena explicação aí sobre essa Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Voltando aqui para a lição, as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, olha aí, Deuteronômio 6:4 diz lá: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Então temos aí a expressão do monoteísmo judaico. Temos outra referência aí na nossa lição, mas eu não vou ler todas. Eu vou usar agora também Neemias capítulo 9, versículo 6, que diz lá: só tu és o Senhor. Olha aí o monoteísmo. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Só tu és Senhor. Esclarecendo aí essa questão aí de um só Deus ou Deus de Israel. Temos também na sequência aí o Salmo 86:10. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. E tem uma colocação, só tu és Deus, tá bom? E também aí nós encontramos o mesmo Deus no Novo Testamento, que está em Marcos capítulo 12, verso 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, e o Senhor é o único Senhor. Olha aí a expressão no Novo do que encontramos no Antigo com relação ao nosso Deus. Temos aí também Marcos 12:32, a nossa lição. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Então nós temos aí a questão do Deus de Israel, que nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Agora, cada uma das três pessoas é chamada Deus. Aí é que entramos numa colocação interessante. Nós vamos entender, cada uma das três pessoas é chamada Deus. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, aí que muitas pessoas fazem confusão, levam a pé da letra, um só Deus. Agora, a Bíblia ensina a haver um só Deus e que Deus é um só. Ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, lá em Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha Jesus aparecendo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Então temos aí a menção de duas pessoas. E da mesma forma o Filho, né? Colossenses 2:9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Não é difícil de entender, mas é que o pastor falou, bem no início da igreja não tinha um problema com isso, mas as heresias vão surgindo, combatendo a Trindade, e nós, como apologetas, estamos aí para defender isso, desde que começou a surgir essas heresias. E também o nome Deus se aplica ao Espírito Santo. Atos 5,
3 diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E o versículo 4: ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então fala do Espírito Santo e depois fala a Deus. Então veja bem, o Espírito Santo como também a Deus, não é mesmo? Aí, continuando aqui na lição, cada uma das 3 pessoas é cada uma Senhor também. Isso também ocorre com o tetragrama, né? As 4 consoantes do nome divino, que é o YHWH, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho. Lá no Salmo 110, 1, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Senhor, olha aí, Senhor, com o Pai sozinho. E ao Filho, Isaías 43 diz assim: uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Nós entendemos que está se referindo a Jesus. Façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então não tem dificuldade em entender isso. E Mateus 3,3, ou melhor, agora eu vou ler Ezequiel também, que se refere ao Espírito Santo como Senhor. Ezequiel 8,1. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo e dali para cima a sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. E o versículo 3, ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito Santo levantou-me entre a terra e o céu, e eu em visões de Deus, e ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desprezava o zelo de Deus. Então temos esta colocação também. Agora, no entanto, aplica-se a Trindade também. Olha aí, ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Temos essa referência de Deuteronômio 6:4 para encerrar esta colocação. Agora, veja bem, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Olha aí, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Deus é o único Senhor. Já lemos aqui Deuteronômio 6:4. Esta é a confissão de fé do judaísmo. Agora temos uma colocação na nossa lição, a palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta, aí que está, no original, não é é uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e mulher são ambos uma só carne. Eles são uma só carne, claro, mas são 2, o homem e a mulher. Então o termo echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Eu trouxe aqui a palavra echad, significa uma unidade composta. Portanto, não exclui o conceito cristão de uma trindade, uma trindade de pessoas dentro daquela unicidade. A palavra hebraica que expressa a unidade absoluta é eahim, ou seja, único. Então, quando nós partimos para o original, echad, ela significa composto, tá certo? Ou seja, mais de um. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, o monoteísmo é a corrente teológica que acredita que há apenas um Deus. E nesse sentido nós temos as 3 principais religiões monoteístas, que são exatamente o cristianismo, o judaísmo e também o islamismo. São as 3 principais e as 3 maiores correntes teológicas que creem no monoteísmo. Então isso é válido também da gente deixar destacado aqui. A respeito do tetragrama que está ali, o tetragrama é uma maneira que os judeus acharam para não pecar contra Deus. O nome, porque
na concepção, já nos mandamentos, né, tomar o nome de Deus em vão é pecado. E na concepção deles, pronunciar o nome de Deus sem necessidade, que é o chamado em vão, já se torna pecado. Então, o tetragrama foi a maneira que os judeus acharam para, ao escrever alguma coisa e referir-se sobre Deus, não mencionar o nome de Deus, não é? Obviamente que o tetragrama não é a forma correta do nome de Deus. E ainda hoje, os judaizantes ficam na bobagem, porque é uma besteira, escrever a palavra Deus, ao invés de colocar a letra E, colocar um apóstrofe, né? Fica D, apóstrofe, us. Para não dizer que é Deus, fica D, apóstrofe, us. Isso é, na verdade, uma forma, não é? De querer aparentar uma religiosidade que não tem, porque não existe essa bobagem. Isso é besteira que inventaram para pensar que o nome de Deus é Deus, como a gente fala, D-E-U-S, e se pronunciar isso estaria fazendo também de tomar o nome de Deus em vão. Na verdade não é assim, tem outras formas que são mais graves, de que se não menciona o nome de Deus, porém se toma o nome de Deus em vão, e aí de fato constitui-se num pecado. Vamos avançar aqui então na nossa lição. O subponto 2 fala sobre a evidência no Novo Testamento, falando aqui sobre a Santíssima Trindade. Essa doutrina, ela está implícita, né? No Antigo Testamento. A doutrina ela está implícita desde o Antigo Testamento, porque há declarações que, aí a gente destacou, indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. E aí nós temos as referências. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus. Quem foi que disse? Deus. Mas o que foi que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso já está muito claro de que se façamos, não era apenas o Pai sozinho, não é? Mas na ação direta, criativa, estava também o Filho e o Espírito Santo. Por isso não está errado quando você lê façamos, porque Deus disse que faria em conjunto todos os atos criativos, né? O outro texto é Gênesis 3 e 22, quando o texto diz: E disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Se fosse para ser Deus sozinho, não seria nós, seria eu. Mas ele usa também de forma correta o plural nós, porque é um só, porém são três agindo também aí nos atos criativos. Ainda outro texto, Gênesis 11, os versículos 6 e 7, o texto, deixa eu pegar na Bíblia, porque o que está na lição tem o corte de toda a leitura, não está a leitura completa, mas é importante a gente ler a leitura completa para ter o contexto imediato aqui daquilo que se propõe na lição. Olha só, Gênesis capítulo 11, os versículos 6 e 7 diz assim, ó: E o Senhor disse, foi Deus dizendo, não é? Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Verso 7. Eia, desçamos, plural também, e confundamos, novamente plural, ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui é o que está acontecendo aqui, não é? No episódio da torre que os homens erigiram para poder chegar até nos céus. Deus então resolveu confundir a sua língua. E o correto aqui é exatamente esse: desçamos e confundamos. É a ação direta da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, descendo para confundir os idiomas. E não para aqui, nessas três referências que estão na lição, no livro de Gênesis, mas em Isaías, capítulo 63, os versículos de 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e também com o anjo da sua face. Veja
a maneira como a profecia de Isaías também faz referência a isso. O texto de Isaías, capítulo 63, o verso 8, o texto diz assim, ó: porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, assim ele foi seu salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo. Veja então que ele já citou aqui, não é, o anjo da sua presença e também o Espírito Santo. Continua o texto do verso 10. Pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçavam? Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Então veja aí Isaías 63, também fazendo a menção Deus, numa ação direta, não é, com Jesus Cristo, e também a ação do Espírito Santo. E é importante a gente dizer que nos tempos do Antigo Testamento não havia sido derramado o Espírito Santo como houve derramamento no Novo Testamento. Porém, você percebe que já havia ação do Espírito Santo de Deus também em favor da nação de Israel e também atuando, agindo na vida de personagens do Antigo Testamento, o que fica para nós muito claro esta evidência aqui da ação da Santíssima Trindade também no Antigo Testamento. Agora, a Santíssima Trindade, no subponto 3, nos fala também de que ela está revelada no Novo Testamento. Pastor Adovilson. Além dos textos que o pastor leu, vários momentos aparece a Trindade trabalhando no Antigo Testamento, isso não tenha dúvida. Agora, e no Novo Testamento? A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então, nós vamos entender isso agora no Novo Testamento. A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento. Ou seja, quando alguém combater a Trindade, não tem respaldo bíblico, não existe, são ideologias que surgem aí para tentar combater aquilo que nós entendemos através da palavra do Senhor. E vamos dizer aqui abertamente, são os secretários de Satanás que levantam com essas heresias, né? Agora veja bem, a começar pela grande comissão. Veja bem, Mateus 28, 18. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Pressupõe aí uma pessoa, em nome do Filho, também uma pessoa, e também do Espírito Santo. Então, nós temos aí a colocação clara das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? Aonde encontramos também na distribuição dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 4, 5 e 6, não é? Diz lá, 1 Coríntios 12, 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então veja bem, no 4 aparece o Espírito, no 5 o Senhor, se referindo a Jesus, e no 6 aparece o mesmo Deus. Então não existe contrariedade com relação à realidade da Trindade no Novo Testamento. E na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, lá em 2 Coríntios 13, 13, diz lá, todos os santos lhe enviam saudações. Aí o versículo 14 diz assim,
não fique preocupado, porque tem algumas Bíblias que não existe o versículo 14. Foi uma questão na edição, porque aqui na nossa lição está escrito ali, 2 Coríntios 13, 13. Mas na realidade temos aqui 2 Coríntios 13, 14. Então tem alguns momentos que o versículo 13 se uniu ao 12 e nós temos aí a questão do versículo 13. Mas 2 Coríntios 13 e 14, a graça do Senhor Jesus. Lembrando que essa é a sequência da bênção apostólica segundo a Bíblia. Porque em alguns momentos a pessoa, que o Deus de paz começa com Deus. Então a sequência correta para nós estamos aprendendo, uma escola é esta. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então o que aparece aqui? O Senhor Jesus, o amor de Deus e o Espírito Santo. Novamente, é fato, aparecem aí as três pessoas que formam a Trindade, ok? Agora, e na unidade da igreja? Efésios 4, 5, 6, Efésios capítulo 4, verso 4 diz assim, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, veja bem, mencionou o Espírito, e agora no versículo 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o verso 6, um só Deus. Então veja bem, Espírito Santo, né, o Senhor Jesus, e o verso 6, um só Deus, de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. Não tem aí o que discutir, é fato. E na obra da salvação? 1 Pedro capítulo 1 e verso 2, os escolhidos de acordo com a pré-consciência do Deus Pai, pela obra salvífica do Espírito, com E maiúsculo, para o Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo, novamente as três pessoas, e a aspersão do sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Também aí aparece explicitamente as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, temos aí também Filipenses 3 e 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito a Deus, e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Fato, realidade, e são alguns versículos, mas a Trindade aparece por toda a Bíblia Sagrada, nos 66 livros nós vamos estudar, e aqui falta tempo para mencionarmos todos esses versículos. Muito bem, esses textos, pastor, faz referência à Trindade em si mesmo. Agora Exato. Nós temos também a Trindade dos credos. Isto, temos aí a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória e majestade e eternidade, mesma substância, embora distinta. Alguém tentou explicar, pastor, a Trindade usando o ovo. Temos lá a casca, temos lá a clara e temos a gema. Não conseguimos explicar, porque a casca é sempre casca, a clara é sempre clara e a gema é sempre gema. E na realidade a Trindade não. Deus é Jesus, Jesus é Deus. Jesus é o Espírito Santo é Deus. Então nós não podemos discriminar isso, porque são a mesma essência. Alguém tentou explicar a Trindade também com os estados da água, sólido, líquido e gasoso. A água no estado sólido é sólido, a água no estado líquido é líquido e no gasoso é gasoso. Ou seja, ela não tem a mesma essência. Quando ela é um. A Trindade não. Ela é três pessoas, a mesma essência. Eles estão atuando no mesmo tempo. Não tem como explicar usando essas figuras de linguagem aí. Agora, eu trouxe aqui, pastor, com relação aos credos, no livro A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 39, está escrito: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno, em essência ou substância, indivisível, olha aí, não pode ser dividido em natureza, e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Porque tem alguém que pensa assim, ó, Deus
Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo é menorzinho, porque está embaixo, mas é o mesmo em poder, majestade e glória, tá certo? Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem uma colocação lá: as Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, uma só substância, em 3 pessoas. Cada pessoa da qual, da Santíssima Trindade, possui todos os atributos divinos, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença, soberania, eternidade e vários outros atributos aí. Muito bem, com isso nós concluímos aqui o tópico primeiro, né, desta lição. Embora o termo trindade não esteja nas Escrituras, o seu conceito e também a doutrina são demonstrados por toda a Bíblia, conforme nós vimos aqui, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento e até nos nossos dias, nós podemos viver esta verdade e esta realidade que é a Trindade. Então, não perca, porque nós vamos continuar. Logo após o intervalo, tem mais. E nós vamos falar aqui sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Fique ligado e não saia do canal. Aproveite, se você não está inscrito, e se inscreva para que você possa também ser participante de todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui semanalmente. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Tópico 2 da lição, meus irmãos, atenção aqui, as heresias contra a doutrina da Trindade é o assunto que nós estaremos vendo a partir de agora. São 2 as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Sobre a questão do unicismo, meus irmãos, nós temos aqui algo bastante interessante e, inclusive, movimentos dos nossos dias contemporâneos, não é? Que são unicistas ou ensinam essa ideia unicista. O unicismo é a doutrina que defende a ideia de que Deus é uma única pessoa e que se manifestou em 3 formas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. É importante que os irmãos fiquem atentos a este conteúdo, porque muitas vezes essas ideias se mesclam e um é tomado pelo outro, quando na verdade o unicismo é uma heresia. Os unicistas acreditam que Deus é Jesus, mas não que Jesus seja Deus. Eles defendem a deidade absoluta de Jesus e do Espírito Santo, mas negam a existência da Trindade. Então perceba a diferença que há. O unicismo é também conhecido como sabelianismo, como monoteísmo modalista e ainda como patripacianismo ou ainda monarquianismo modal ou simplesmente modalismo. São ideias para uma mesma mentira que é o unicismo. Uma variação do unicismo é o pentecostalismo unicista, e esse nós temos aqui no Brasil, que rejeita a doutrina da Trindade. Então, essa é a ideia para
o unicismo. Já o unitarismo, que são os dois aspectos que nós vamos verificar aqui nesse tópico segundo, é uma corrente teológica cristã que rejeita a Trindade e afirma a unidade absoluta de Deus. Os unitários, ou seja, os seguidores da doutrina do unitarismo, eles acreditam que Deus é um ser pessoal e único e que a Bíblia não ensina que Deus é três pessoas, o que nós já acabamos de ver no tópico primeiro, que a Bíblia desde o Antigo e até o Novo Testamento ensina a verdade da Trindade. Também o unitarismo tem dois ramos principais, e aí esses ramos são os unitários bíblicos, que seguem a Bíblia como única regra de fé, e os unitários universalistas, que pregam a liberdade espiritual sem dogmas, ou seja, sem doutrina. Então, essa ideia aqui para unitarismo e também o unicismo. Ambas, as duas ideias aqui, tanto o unitarismo quanto o unicismo, são condenadas pela igreja porque são contrárias à Bíblia. Então, desde as igrejas antigas, e também são rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo que existem na atualidade. Nesta lição, nós vamos estudar especificamente a ideia do unicismo. Então, já como o pastor Adolvilson, o subponto primeiro aqui desse tópico segundo, o unicismo. Tópico 2, o subponto 1. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquismo, modalismo, patripacionismo e também sabelianismo, que o pastor acaba de comentar aqui. E as principais heresiarcas, aqueles que difundiram essas heresias representadas nesse movimento, foram Noeto, Páxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Ou seja, negam aí, uma só, não existe Jesus e o Espírito Santo. Então é uma coisa assim que não tem aí respaldo bíblico. Agora, a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só, único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Vamos lá comprovar. Mateus 3:16 diz assim: assim que Jesus, esse aqui é uma comprovação da Trindade simples, clara, objetiva. Se alguém questionar, a pessoa pode apresentar esse texto. Vamos lá para o batismo de Jesus, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram. Olha, Jesus sendo batizado. Os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. Ele viu o Espírito de Deus como pomba e pousando sobre ele. Nós já vemos aí duas pessoas. Jesus sendo batizado e o Espírito Santo aí, com relação à pomba, representando aí. E o 17, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Não tem o que questionar. Três pessoas aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Também temos em 1 Pedro 1:2 que diz lá, vamos ler 1 também, 1 Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, da Capadócia e na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Olha aqui, relave esse versículo para apresentar a sua sala, embora esteja na lição, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra salvífica do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Está aí, novamente, três pessoas sem problemas de entendermos isso. E é como afirma cremos em nossa declaração de fé que nós acabamos de ler aqui. Muito bem, vai ficar aqui para você a dica de você adquirir a confissão, a nossa declaração de fé é essa aqui. Esse aqui é o modelo que eu tenho aqui, é de capa dura, existem umas versões que são mais simples, não é? Mas que você deva ter na sua casa para que você possa conhecer exatamente na essência
a declaração de fé das Assembleias de Deus. Adquira, é um material barato, acho que com frete e tudo vai ficar na faixa de 15, 18 reais, não mais que isso, mas você encontra no site da CPAD. Acesse www.cpad.com.br, procure ali por declaração de fé e adquira um exemplar para que você tenha na sua casa, não é? A declaração de fé foi um material elaborado pelos principais teólogos da nossa denominação e que culminou-se com aquilo que nós já tínhamos, né, desde o início da nossa denominação, neste manual, onde nós temos aqui tudo aquilo que nós cremos, que nós professamos e que também ensinamos. O membro da igreja, pastor, a nossa igreja deveria conhecer esse livro. Tem que ter, com certeza. Esse livro. Nós falamos um dia desse, numa live com o pastor Ciro, a respeito da declaração de fé, e vários irmãos colocaram no comentário que sequer tinham conhecimento de que existia uma declaração de fé da Assembleia de Deus. Outros colocaram lá que os seus pastores nunca mencionaram que existe isso na Assembleia de Deus. Mas nós estamos dizendo aqui, se você quer saber exatamente no que crê a Assembleia de Deus, você deve adquirir então este manualzinho aqui, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O subponto 2 aqui fala sobre a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Eu acho que o texto do batismo de Jesus é uma das principais referências, porque no momento em que Jesus foi batizado, o Pai exclamou desde os céus e na sequência o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. Então eu acho que este episódio histórico e bíblico é uma das principais confirmações da existência da Trindade. Então, em si, apenas esse versículo já derruba por terra a ideia unicista. Exatamente. Só esse texto. Pela leitura simples dele, ainda que já foi lido, diz assim, ó, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem disse isso foi o Pai, e o Espírito Santo desceu sobre o Filho. Enfim, só o batismo, que foi o início, né, do ministério de Jesus, já fecha a questão para lançar por terra a falsa doutrina unicista. Diversas vezes nós vemos nas Escrituras que Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e que o Pai é outra pessoa. Então nós vamos avançar aqui para o evangelho que João escreveu, porque João é aquele que escreve a respeito do Filho, do fato de Jesus ser o Verbo, é ele quem primeiro faz esta exposição. Aleluia. Então nós vamos olhar aqui para João 8,16 e também o verso de número 17, que diz assim, ó, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então ele está dizendo aqui que não é ele sozinho, é ele mais um. Entendeu como é? É ele mais um. Então existe uma outra pessoa. Ele é uma e Deus, no caso, é outra pessoa. Seguindo o texto, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, o testemunho que eu estou dando é verdadeiro, o testemunho que o Pai dá é verdadeiro. Logo, se tem o mesmo testemunho de duas pessoas, é um testemunho verdadeiro. É a confirmação, não é? Por isso que é necessário, inclusive nas leis atuais, que haja mais de uma testemunha. Vamos lá? João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aleluia, a quem enviaste. Então, Deus uma pessoa, ele outra pessoa. Veja que as coisas vão fechando questão, se confirmando no que diz respeito à existência da Trindade. Embora sejam eles o mesmo Deus, veja João 10:30, também vai fortalecer
este pensamento, esta verdade sobre a Trindade. E esse versículo 30, ele é bem simples. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, fica muito claro, são um, mas ele está dizendo eu e o Pai, são dois, que formam uma mesma deidade junto com o Espírito Santo, e aí nós temos a Trindade perfeita e completa. Com frequência, Jesus se dirigia ao Pai como uma outra pessoa. Ele sempre, não é? Quando se dirigia a Deus, ele se referia a Deus como se Deus fosse uma outra pessoa, e não como se ele mesmo fosse. Veja só, Mateus capítulo 20, e o versículo aqui é o 23, que diz assim, ó, e disse-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, aqui já fica claro a ideia. O Tiago, né, e o João, eles estavam ali querendo saber quem é que ficaria à direita e à esquerda de Jesus no reino, os Boanerges, não é? E Jesus falou, não, esse negócio aí não sou eu que vou definir, mas é o Pai. Ele é quem vai determinar quem vai sentar-se à direita ou quem vai sentar-se à esquerda. Veja que, seguindo nesta mesma linha de pensamento, do fato de Jesus se referir a Deus como outra pessoa, Mateus capítulo 26, os versículos é o 39 e o 42, o texto diz assim, ó, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí o verso 42, e indo segunda vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então você verifica mais um texto de Jesus se referindo ao Pai como uma outra pessoa. Você vai observar esta mesma verdade também quando ele profere, não é, os seus discursos. Veja João, o texto é João capítulo de número 5, os versículos 18 ao 23, nós também temos esta mesma verdade que está implícita aí. A leitura é bastante extensa, mas veja o texto. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso está no versículo de número 18. E se você avança na leitura bíblica para o capítulo 8 de João e o versículo 19, a verdade diz assim, disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Então ele está se referindo a ele, mas também ao próprio Deus como seu Pai. E eu acho que o texto mais contundente nesse sentido, de o próprio Jesus se referir ao Pai como uma outra pessoa, é o texto de João 17, quando ele faz a oração intercessória, a oração sacerdotal, não é, em prol dos seus discípulos e daqueles que viriam a ser os seus discípulos. Em todo o tempo você vai perceber, não é, Jesus se referindo a Deus como uma outra pessoa. Depois, com mais tempo, você leia João capítulo 17 para que você possa ter então essa fundamentação completa aí para ti. Trata-se então de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Era um relacionamento que o Senhor Jesus estabeleceu com o Pai, com o Deus, o Todo-Poderoso. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega também a terceira pessoa. Eu acho que aí esse texto de João 14, você deve ter ele assinalado na sua Bíblia, como também uma das referências que comprovam a Trindade. Veja o texto aí, João 14 e 16, ele diz assim, ó, Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então ele está dizendo, eu vou rogar a Deus e Deus vai enviar o Espírito Santo. É um outro, da mesma essência, do mesmo tipo, não é? O outro é esse sentido. Da mesma essência, do mesmo tipo dele, da mesma essência dele, Jesus, não é? Deus enviaria para o seu lugar. Depois,
aqui, para completar a ideia, o versículo de número 26. 26 diz assim, ó, mas aquele Consolador, a palavra aqui também pode ser traduzida como advogado, como amparador, é o Paracleto, né? Aquele que está ao lado. Diz assim o texto, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui fica muito claro também, não é? A ideia verdadeira da Trindade. O próprio Senhor dizendo que o outro Consolador que será enviado, que tem essa mesma essência de Jesus, estaria com o povo. Aqui então nós temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade em ação. E depois o Espírito Santo foi derramado grandiosamente sobre a igreja e é derramado até hoje, porque nós somos continuistas. Nós cremos que a ação do Espírito Santo, por meio também dos seus dons espirituais, que aconteceu no início da igreja, permanece até hoje. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Veja, o próprio evangelista João, ele escreveu o Evangelho e também escreveu 3 epístolas, além da revelação do Apocalipse. E na segunda epístola que o João escreveu, nós temos aqui o verso 3 que diz assim, ó, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Então observa que o fato de João mencionar desta forma lança por terra a falsa doutrina unicista, assim como também lança por terra os seus seguidores, não é? Jesus é um na sua essência com o Pai e também com o Espírito Santo, e nós temos essa verdade amplamente comentada na Escritura Sagrada, explicada na Escritura Sagrada, e estamos aqui novamente para apresentar isso aos irmãos. Então, significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Logo, o Pai é uma pessoa, o Filho outra pessoa, e conforme lemos aqui, o Espírito Santo outra pessoa. Esta é a verdade bíblica que nós temos a respeito da Santíssima Trindade. Desta maneira, então, o unicismo e também o unitarismo, que nós vemos aqui os comentários a respeito, são 2 das principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente e pela cristandade na história, não é? Sempre essa gente foi condenada e estão sendo condenados também na atualidade, não é? Estão sendo condenados e nós vamos ver isso no próximo tópico. Então você não perca, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, vamos voltar aqui e voltando vamos falar sobre o unicismo, uma heresia antiga na atualidade, inclusive com manifestação da própria Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil a respeito do assunto. Não perca! Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através
dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETAD, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Glorificamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos estar falando a respeito destas verdades que assolam a igreja na atualidade. Porém, nós nos posicionamos contra e aqui estamos para fazer essa apologia, esta defesa. Então, vamos para o tópico 3, pastor Adilson. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Qual é o problema? É a razão do assunto desse trimestre, não é? É isso aí. Essas heresias que estão aqui, estão hoje, presente hoje, ano de 2025. Tópico 3, o subponto 1, o problema, né? Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. Eu trouxe aqui, ó, esse unicismo, essas seitas unicistas só mencionam Jesus. Para eles não existe aí a Trindade. Eu trouxe aqui alguns grupos modernos que estão por aí. A Igreja Evangélica Voz da Verdade. Então tá aí, tá? Essa igreja, ela é unicista. Eu tenho um vídeo que eu apresento para os alunos em que o líder da igreja, ele diz assim: estou escrevendo um livro, Jesus versus Trindade. Eu vou provar que Jesus vai vencer. Ou seja, ele não crê na Trindade e está aí, não é, atraindo multidões para ouvir aí as suas músicas, não é mesmo? Então temos aí essa Voz da Verdade, temos aí a igreja Só Jesus, temos a igreja Tabernáculo da Fé, temos a Voz da Pedra Angular, temos outro ministério, o Ministério Internacional Crescendo em Graça, Igreja Cristo Vive, Pentecostal Novo Nascimento em Cristo. Então existem várias aí denominações que pregam ou apregoam contra a Trindade. E aí só quem participa da escola dominical vai conseguir responder contrário a estas heresias, porque vai ter respaldo bíblico, vai ter aí conhecimento bíblico. Para isso é que nós devemos estar juntos na escola bíblica dominical. Voltando aqui de forma sutil e por meio da música, aí esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. A coisa é muito séria. Embora pareça muito bonito, uma roupagem interessante, que nos chama a atenção. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta: que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3, está aí o texto claramente aí, não é mesmo? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, nós cremos nisso pela fé, é místico, é espiritual. Não podemos, na realidade, explicar de uma maneira bem clara e objetiva a Trindade. Racional. Exato, racional. Então, mas é algo que nós cremos pela fé, é espiritual, é místico. Quando fala místico, está se referindo à espiritualidade, né? Que implica comunhão, fé, obediência e adoração. E nós temos aí muitos versículos e cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática, e a Trindade é real, e ela existe, é fato, não tem como
nós contrariarmos o que Deus deixou para nós entendermos a Trindade. Vamos mais adiante. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade e natureza do Pai e do Filho. Lá em João 10,30, eu e o Pai somos um. Fechou. É interessante que me lembrei do versículo agora pelo Espírito Santo, um texto, o versículo eu não vou lembrar, que os discípulos chegam até Jesus e dizem assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. E Jesus diz assim: eu estou há tanto tempo convosco e vocês pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, nós somos um, não é mesmo? E temos outro texto aí também. Jesus disse... João 14,8. João 14, o senhor quer ler para nós, por favor? Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai e vice-versa. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Aleluia. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ponto final. Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas aí diferentes na mesma essência, enfim, igual em essência, né? Muito bem, meus irmãos, uma reflexão bíblica agora a respeito do tema do unicismo. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Fica muito claro, especialmente aqui, que a referência que nós temos aqui é a Voz da Verdade, não é? Que cantam músicas que são cantadas, inclusive, nos cultos das nossas igrejas e que recentemente houve já um posicionamento a respeito disso, de que se deva evitar. Mas a pergunta que está na lição é justamente essa: e as pessoas que se convertem por meio dessas músicas unicistas? Olha, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro. Se vocês não leram, eu vou dizer aqui que vocês devem ler o livro que é editado pela CPAD, Heróis da Fé. Porque no livro Heróis da Fé tem histórias que aconteceram ali, coisas incríveis, não é? Eu não vou me lembrar agora quem foi o personagem histórico que chegou para pregar nas Índias e precisava de intérprete, e o único que tinha para interpretar era um bêbado. O indivíduo, claro que não era cristão, mas estava bêbado, e ele foi quem interpretou o pregador. Não é? E as pessoas se renderam aos pés do Senhor. E alguém vai dizer: meu Deus do céu, como é que pode um bêbado ser usado? Na verdade, a palavra de Deus, ela não volta vazia, diz Isaías 55, né? Mas prospera para aquilo que Deus a enviou. Usou a mula para poder corrigir os caminhos de Balaão. Então, vamos dizer assim que Deus pode muito bem usar também cânticos nesse sentido. Aí, meus irmãos, conforme o pastor Ezequias está propondo aqui na revista, né, na lição, o poder é da palavra, não do movimento. A palavra de Deus, ela é a semente que vai, colocado no solo bom, vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar e vai produzir. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. O texto ali é Mateus capítulo 7, os versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Tinha profecia. Tinha. Em teu nome não expulsamos demônios? Tinha libertação. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, os milagres aconteciam. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Meu Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque as pessoas se achegam, não é? Por uma forma ou por outra a Deus com fé. E porque tem fé, Deus responde a esta fé. Quantos de nós, e eu conheço pessoas que experimentaram isso, que foram evangelizados por alguém que hoje é desviado, que se afastou, que apostatou da fé. Quantos? Eu conheço alguns.
não é, que evangelizaram, eram evangelistas, meu Deus do céu, faziam uma obra fora de série. Por alguma situação, se desviaram, apostataram-se da fé, mas deixaram muitos discípulos. Obviamente que esses discípulos foram produzidos em um tempo que o tal tinha comunhão com Deus. Então, eu entendo exatamente essa questão e nós devemos também perceber desta forma, não é, a questão dos hinos, especialmente aqui, o posicionamento que já existe a respeito do Voz da Verdade. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Doutrinas você formula ela com base na palavra de Deus. E também você não pode formular doutrina com base em textos do Antigo Testamento. Não pode, você tem que formular doutrinas com textos do Novo Testamento, mas também utilizando referências do Antigo. Só o Antigo Testamento não serve como base para a formulação doutrinária para a igreja, porque nós estamos vivendo um tempo de um Novo Testamento. Então, esse aspecto aqui para nós fica bastante claro. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, ou seja, a gente percebe que fracassou, não é? As emoções, os sentimentos, essa coisa, mas eu senti assim, mas eu senti assado. Emocionalismo. Não, esse tipo de coisa não serve, porque é exatamente esse tipo de emocionalismo aqui que o pastor se refere é que faz com que algumas igrejas tenham práticas inaceitáveis diante de Deus, inclusive nos seus cultos, que mais parecem uma sessão espírita do que de fato um culto a Deus. Elas não servem como instrumento aferidor de doutrina. Veja Jeremias 17, o verso de número 9, o texto diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu acho que a palavra aqui de Deus, por intermédio de Jeremias, está muito clara. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, porque somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo. De qualquer outra forma que alguém tente fazer, até por meio de experiências vividas, certamente vão surgir heresias, porque as nossas experiências também não servem como base. Veja João 16, 13, o texto diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, então, é quem nos guia, o Espírito Santo é quem deve, não é, nos conduzir, deve. É assim que é para ser. Qualquer outra coisa aí é tico-tico no fubá, vai dar problema, com certeza. Veja só, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e o verso de número 19, a Bíblia diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Muito bem, eu acho que aqui fica muito claro a ideia do unicismo e da maneira como devemos aborrecer o unicismo e também os unicistas. Não há comunhão entre a luz e as trevas, então rejeite essa ideia, porque senão daqui a pouco você vai estar ensinando também, assim como os unicistas ensinam. Agora vamos lá para uma posição oficial contra o unicismo. Tópico 3 é o subponto 3, o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé lá no capítulo 3.2 desse livro aqui, que você pode estar lendo, não é? E eu trouxe aqui, pastor, algo que foi divulgado. A CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias do Brasil, divulga manifesto contra o unicismo. O documento foi aprovado durante a 46ª AGO da entidade realizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Está lá, a Assembleia de Deus condena o unicismo e outras doutrinas contrárias à Trindade, no capítulo 3 e ponto 2. Alguns grupos declaradamente unicistas
tem penetrado em nosso meio por meio da música e da literatura, como as canções do conjunto Voz da Verdade e a leitura da igreja local e também da Árvore da Vida. A música mexe com os sentimentos e emoções dos seres humanos e suas mensagens são pouco percebidas nas suas letras e canções. Uma das sutilezas desses movimentos não é só unicistas, mas com costumes totalmente contrários aos nossos princípios, é conquistar o nosso público e depois atrair o nosso povo para aderirem ao que os seus líderes defendem e ensinam. Os líderes do conjunto tal, que foi já mencionado, consideram que a doutrina da Trindade é algo forjado pelo homem. Olha aí o que eles acreditam, esse grupo, essa seita, forjado pelo homem, sem nenhum valor bíblico. O apóstolo João nos alertou dizendo, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Ainda que sejam letras aparentemente inofensivas, quem canta estas canções e convidam esses cantores para se apresentarem em suas igrejas, estão sendo cúmplices de quem defende uma doutrina contrária ao que cremos e viola a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então está aí esta colocação muito clara, muito objetiva. Voltando para a lição, temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra esta heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore um outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, a ideia da declaração de fé no capítulo 3º aqui, e o parágrafo 2º é o negacionismo, ou a negação ao unicismo, ao unitarismo e ao triteísmo. Tem um texto que fala e cita as referências bíblicas a respeito disso, e você deve tomar conhecimento também desta questão. Concluindo aí, meu pastor. Muito bem, mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Temos aí esse texto, não é? Já em 2 João 10. Esse texto é o morde e assopra. Se o senhor quiser Sabe, ler. a história do morde e assopra, para mim não serve, mas vamos lá. Segunda epístola de João, segunda epístola de João, os versículos 10 de maneira respeitosa. 10 e 11, diz assim, ó: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O texto bíblico está dizendo, assim como o texto que a CGADB deu publicidade, né, contra os unicistas, exatamente para você não receber e não participar de nenhuma forma. Então, nenhuma forma é nenhuma forma mesmo. Se um unicista não quer fazer parte daquilo que nós cremos como trindade, então melhor é que esteja bem longe. Essa é a minha maneira de ver. Não tem como você ter um relacionamento respeitoso, embora discordando. Não tem essa história. Eu fico vendo assim, respeito... tem uns debates que é uma coisa que é uma fajutagem sem tamanho. Os caras estão ali, discordam em tudo. Mas eu respeito muito. Respeita, mas demora que respeita. Se respeitasse, não estava debatendo a respeito do assunto. Pastor, não respeita nada. É querendo fazer morde a sopra. Para mim não serve esse negócio. Eu sou mais a ideia do João aí, o apóstolo. Não é? Vá para lá. Se não concorda com a nossa doutrina, se não quer viver conforme a nossa doutrina, então vai para lá. Não, mas eu quero mudar. Então vem para cá, porque nós vamos te ensinar o caminho, vamos te apontar a direção e você vai andar naquilo que é certo.
porque senão não vai demorar nada. Você vai estar pensando como os unicistas, vai estar pensando como o Testemunha de Jeová, vai estar pensando como os mormons, você vai ficando dando lado para essa gente, você vai começar a falar igual eles falam, viver como eles vivem e praticar as mesmas obras que eles praticam. E João aqui está dizendo que não é para ser assim. E para corroborar com essa questão, Efésios 6,12 diz que a luta não deve ser contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade. Ou seja, aquele que anuncia, que prega essas heresias, ele está sendo manipulado, não é certo? Ele está sendo manipulado por hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta é espiritual e não contra as pessoas, não é contra o ser humano, entendeu? Então eu fico com esse texto de Efésios capítulo 6 e versículo 12, embora rejeitamos terminantemente esses ensinos. Com certeza. Fato, Triteísmo, unitarismo e unicismo é falso ensino sobre aquilo que a Bíblia claramente nos mostra. Amém. Encerrando aqui o tópico terceiro, então, o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. E, porque é muito cantado, acaba sendo bem aceito. Exato. Né? Inclusive nas nossas igrejas. Vamos aqui então para a conclusão. Deixa eu dizer aqui, irmãos, nós vamos disponibilizar já a partir desta lição, na verdade já está disponível desde a lição 3, não é? Os comentários sobre o conteúdo da lição, não é? Num arquivo de Word, para quem quiser baixar, vai estar na descrição do vídeo, está ali, você vai clicar no link, vai fazer download do arquivo, e especialmente nesta lição de número 4, além dos comentários, disponibilizamos, inclusive agora esse texto sobre o credo de Atanásio, ele está ali para os irmãos que quiserem baixar e lerem, não é, o credo de Atanásio, mas também eu deixei ali um estudo sobre a doutrina da Trindade, com base no nosso módulo do curso de Teologia Sistemática 2, a doutrina da Trindade, a fundamentação bíblica da Trindade, na criação, no batismo de Jesus, na grande comissão, na bênção apostólica, falamos sobre a perspectiva da criação, a perspectiva cristã sobre a Trindade, na comunhão com o Pai, na centralidade de Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo. Falamos sobre as implicações práticas na adoração trinitária, na missão e no evangelismo e também na vida no Espírito. E ainda, falando sobre os fundamentos e perspectivas pentecostais na doutrina da Trindade, nós colocamos a unidade e a distinção na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a experiência trinitária no pentecostalismo, onde nós deixamos aqui no estudo a adoção pelo Pai, a redenção e autoridade de Jesus Cristo e o poder e capacitação pelo Espírito Santo, então envolvendo a Trindade. E ainda falamos sobre o contexto histórico da Trindade, não é, da maneira como surgiu a ideia que foi fundamentada na Trindade já no concílio de Nicéia, o primeiro concílio da história da igreja, não mencionando, obviamente, o de Atos capítulo 15. Depois, as implicações espirituais da Trindade, a vida devocional, na adoração trinitária, na transformação e santidade. Por fim, a Trindade na missão pentecostal. O Pai envia, o Filho redime e o Espírito Santo capacita. Esse material vai estar disponível também aqui no comentário da lição, não é? Na verdade, na descrição, não é? Desta videoaula, para que você possa fazer download e com isso enriquecer também a sua aula. Agora, a conclusão faz menção do credo de Atanásio, que resume a doutrina da Trindade. E o resumo é este. Olha lá, todo aquele que crer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza que perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então esse grupo, eles não creem no Deus da Bíblia. De fato. E nós estamos aqui ensinando exatamente a respeito dele. Aí eu quero dizer para você que se você quiser ter acesso a esses slides que nós utilizamos aqui nas nossas aulas, esses slides são disponibilizados também gratuitamente.
eu tenho uma lista de transmissão, e você me passa o seu contato, pode colocar o seu WhatsApp aí no comentário da lição, e eu vou te adicionar nessa lista de transmissão e semanalmente você vai receber, sempre de forma adiantada. Aos domingos, a aula é publicada no canal do CETAD, ela é disponibilizada ali, e aí você já também terá acesso a este conteúdo, porque a gente manda através da lista de transmissão os slides para você estar utilizando. De repente você precisa de um material desse para dar a sua aula, esse material ele é gratuito e é fornecido para os irmãos, e a única coisa que eu preciso é do seu WhatsApp para que eu possa te adicionar na lista de transmissão e realizar esse trabalho. Hoje já são mais de 3.000 pessoas que estão recebendo esse material nosso aqui através do CETAD. E obviamente nós ficamos felizes em podermos de alguma forma contribuir, com o crescimento espiritual e ministerial dos nossos irmãos. Desejo aqui que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe a vossa família, vosso ministério, e vamos lá, durante esta semana, refletir sobre a Trindade, para que no domingo a igreja junta, reunida, eu acho que os pastores devem incentivar os irmãos, porque esta é uma doutrina fundamental da fé cristã, e que muitos se confundem na exposição, na apresentação do tema, e nós estamos aqui para ajudar. Vamos juntos então aprender da palavra de Deus. Pastor Muito Wilson. bem, saudação a todos em Cristo Jesus e até a próxima aula. E que venha fevereiro aí para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço, a paz do Senhor a todos.